Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de Yoga, jornalista marcial. Nossa, foi difícil vir hoje pra esteira, nos 60 minutos, minha barriga tá um peso. Ai, acho que é da Fogatsa de ontem, muito pesada. Ela é gostosa, mas ela é muito pesada. Nossa, tá terrível fazer esteira, tá bem difícil. Nossa, chumbo. Mas eu vim pra esteira hoje, tá? Seguindo direitinho. Não foi fácil, tá? Não foi fácil que minha barriga tá doendo. Bom, eu tô aqui há 7 minutos, né? Nem 1 quilômetro, tá? 0,54 metros. Né? Na manhã, tô nos 4,2. Eu não vou correr muito. Tô com medo de passar mal aqui. Ai. Bom, gente, aqui é o momento, né, que eu falo, e isso é muito bom. Passa, além de passar muito rápido, eu vou racionalizando. A fala é uma forma de racionalizar o que acontece. E é claro que depois de você passar 5 anos no Aikido, não só passar, mas entrevistar muitas pessoas do Aikido, e muitas pessoas das artes marciais, e passar por vários dojos, não só de Aikido, mas de outras artes, Jutsu, capoeira. Eu tenho assim, eu acho que todas as artes marciais são invenções, tá? É tudo uma mentirada, tá? É isso que eu tirei das artes marciais, é tudo uma mentirada. Claro, as artes marciais são invenções, né? Não tem documentação histórica nenhuma que comprove que elas tenham tido essas origens, tá? A arte marcial, todas as artes marciais, elas têm uma origem nebulosa, né? Porque, claro, elas surgiram de relatos orais, tá? Então, você não tem documentos históricos que comprovem, né, que elas tenham nascido da maneira como é contado. Então, é uma mentirada, né, uma mentirada. Eu fui percebendo isso com muita clareza, né, conforme eu fui, né, entrando no mundo das artes marciais. É uma mentirada, é um jogo de vaidades, é uma brigaiada, né, de uma arte marcial com a outra, uma babaquice. Um querendo provar que a arte dele é melhor que a outra, é uma babaquice, tá? Eles são bem infantis nas artes marciais, tá? Os homens das artes marciais são bem infantis. Eles não conseguem entender que o universo da arte marcial, ele é um todo, e ele conversa, né? Uma arte marcial conversa com a outra. Uma derivou da outra, tá? Elas não são separadas. Elas conversam, uma derivou da outra, tá? E todas têm histórias mentirosas, são inventadas, você não tem comprovação nenhuma da origem dessas artes. Você não tem comprovação documental, tá? Não é totalmente comprovado. Então, a única coisa que eu acho que é aproveitável na arte marcial são as técnicas, tá? Pra mim são as técnicas. Porque o ambiente da arte marcial é um ambiente desgastante. Os homens são muito, assim, ignorantes, limitados, né? Eles não entendem, eles ficam discutindo, eles são muito infantis, limitados, né? São muito vaidosos, eles não conseguem ter uma apreensão, né, mais evoluída da própria arte marcial dele. Ele nem estuda, nem sabe o que ele tá fazendo ali, tá? Ele é uma máquina de técnicas, né? Então, assim, você vai ter aula muitas vezes com um professor muito limitado, né? Eles não têm uma formação boa, eles não sabem tratar alunas, mulheres nos dojos, eles não sabem receber mulheres, eles são bem despreparados, né? Os professores de artes marciais, eles são bem despreparados para receber mulheres, tá? Muitas vezes eles não sabem nem falar com você, tá? Tem professor de arte marcial que é bem complicado você se comunicar com ele. Ele é um homem bem bruto, bem primitivo, bem ogro, tá? Então, são pessoas difíceis de você se comunicar. Então,
quanto mais distanciamento você mantiver de um professor de arte marcial e dos marciais, melhor pra você. Melhor pra você. Isso que eu digo, né? Do tempo que eu passei lá, pelo menos pra mim. Quanto mais distanciamento, melhor pra você. É um ambiente que não tem muito nível, tá? Assim, o que você pode tirar de lá é técnica só. Técnica. Então, foque nisso. Não se relacione com ninguém, porque são homens assim que ficam testando você. São homens vazios, sem muita ética, sem muita moral, sem códigos de ética e moral, tá? Isso é a minha opinião sobre os homens marciais, é a minha opinião. Nos 9 anos que eu passei nas artes marciais, é isso que eu penso deles, tá? É o geralzão, não vi nenhum homem destoar disso, tirando meus amigos, tá? Que são muito diferenciados. Mas no geral são homens que ficam te testando, né, te sacaneando. É professor de arte marcial casado que fica querendo ter aventura e fica te testando, fica falando mal da sua performance pra te desestabilizar. Então assim, quanto mais distanciamento você tiver deles, melhor, principalmente no seu dojo, né? Não dê abertura. Bom dia só, boa noite, tchau. Com o sensei também. Distanciamento total com o sensei, tá? O sensei é o pior. O sensei é o pior, tá? O mais perigoso é o sensei. Porque o sensei se acha no abuso de poder. Ele acha que ele vai fazer tudo. E ele não pode fazer tudo, tá? Os embates que eu tive foi com senseis. E com dojos inteiros, tá? Depois. Porque se você briga com o sensei, você briga com o dojo inteiro. Normal. Faz parte, né? Então eu acho o pessoal das artes marciais é um pessoal bem difícil de convívio. Eu não me dou com eles. Então eu vou lá só pra treinar. Não me dou nem com os homens e nem com as mulheres. Tá? Não é um perfil de gente que eu tô acostumada. E gente assim, eles são bem falsos, tá? Eles são invejosos, eles tiram o tapete um do outro. Se você começa a aparecer muito, eles vão tirar o teu tapete. Se eles veem que você é muito inteligente, sabe muita coisa, eles vão tirar o teu tapete. Né? Se você começar a se destacar muito, a criticar os homens, eles vão tirar teu tapete assim. Eles são bem assim, né? Os praticantes de artes marciais são bem assim. Inclusive o sensei, tá? Eles têm problemas sérios de identidade, entre outros, tá? São bem machistas, misóginos e bem mal resolvidos, os praticantes de artes marciais. Então, o que eu diria pra mulher é quanto ela mais ela ficar distante desses homens, melhor pra ela. Conversar o mínimo possível, falar o mínimo possível da vida dela, se possível não falar nada, e manter um relacionamento formal. É legal ler sobre a arte, ler, entender, mas ler com uma visão crítica, porque a história das artes é uma mentirada, não tem comprovação histórica nenhuma e nem documental, tá? Então, historicamente, as histórias das artes marciais são muito discutíveis e polêmicas, tá? Porque você, historicamente, não tem documentação histórica. São todas orais e, é claro, é a construção de uma arte marcial. Então, obviamente, quando você está construindo uma arte marcial, você vai colocar ela lá no pedestal, tá? Então, você vai contar um monte de mentiras. O Aikido, por exemplo, foi uma arte inventada, tá? Claro, em 1920, mas quem estruturou o Aikido, fez o Aikido como é hoje, foi o filho de sensei, não foi nem o sensei, tá? A arte marcial que o sensei criou morreu com ele, tá? Então, é uma mentira o Aikido que a gente faz, tá? Não é o Aikido de o sensei, é outra coisa. Então, é uma mentira. Então, assim, você vai ver ninjutsu, por exemplo, não existiu ninjutsu no Japão medieval. E ninja também não, são invenções de Hollywood. O ninja de roupa preta é a invenção de Hollywood. E o ninjutsu foi uma invenção do século XX, tá? Então, da indústria do entretenimento. Então, mais uma mentira. Então, assim, se você for pesquisando, você vai ver que tem um monte de coisas mentirosas nas histórias das artes marciais. Você vai encontrar isso em todas, tá? É um emaranhado de mentiras, né?
Então eu acho que o que dá para tirar de valor das artes marciais são as técnicas mesmo. É a única coisa que eu acho que tem um pouquinho mais de verdade, tá? Aqueles homens são homens sem valores, tá? É muito raro, pelo menos no tempo que eu passei lá, eu encontrei pouquíssimos homens nas artes marciais com valores e com ética, que eu considero com ética e valores, e que respeitem mulheres, tá? A maioria não respeita a mulher, não tem preparo para receber mulheres em dojos, tá? Não investem em mulheres, fazem diferença das mulheres no dojo, mas eles é um problema que eles trazem da formação deles. Então, óbvio que eles trazem isso pro dojo, né? Tô falando dos professores. Eles não têm como receber mulheres no dojo deles. Eles não têm preparo emocional, psicológico e moral nem ético, tá? Isso você vai ver em todos os professores de artes marciais. Você vai ver no Aikido, no Ninjutsu, na capoeira, em todas, tá? E aí, mais um motivo para você manter um bom distanciamento do professor. O professor é mais perigoso, na minha opinião. É com quem você tem que tomar mais cuidado, tá? Quando você tá num dojo, você tá na selva. Você tá na selva, tá? Só isso. O que acontecer lá, problema seu. Ninguém vai te defender. Você vai ter que denunciar aí na delegacia, aquela coisa toda, né? Tem que denunciar, tá? As mulheres têm medo, mas tem que denunciar. É, porque é muito complicado. Acontece muita coisa nas artes marciais que não é falada, tá? Tem que ser falada. Então é isso. É isso. Boa viagem, mas você tá na arte marcial, você tá na selva, tá? Você não tá segura no dojo, de jeito nenhum. Nem no grupo capoeira você não tá. Pelo contrário. Acho que é mais perigoso do que você tá numa balada, no barzinho, no dojo. É mais perigoso, tá? Eu acho. Eu acho porque ali eles protegem, né, as coisas erradas que o sensei faz. É bem perverso e bem cruel pra mulher, tá? É um ambiente bem perigoso pra mulher. O dojo e o grupo. Bem perigoso, tá? A mulher tem que ficar de olho. E o sensei é mais perigoso. Tá? Eu briguei com todos os senseis que eu tive. E todos os professores de artes marciais que eu tive. Eu não gosto de nenhum deles. E é capaz que eu vou sair brigando. Agora eu tomarei a atitude de não falar com os próximos professores de artes marciais que eu tiver. Eu não quero falar, não quero ter contato nenhum. Tá? Essa é a política que eu vou adotar. Eu prefiro, tá? Realmente, porque eu não me dou, então eu não vou forçar minha natureza. Eu não me dou com eles, tá? É uma questão de... Não, natureza. É uma questão de valores. Eles são machistas e misóginos e eu não quero ter contato com essas pessoas. Eu sou da técnica, eu tô pagando. A gente precisa ser amigo. É negócio, né? Com as artes marciais... Meu relacionamento com o pessoal das artes marciais é negócios, não é amizade. Eu não escolheria o pessoal das artes marciais para ter amizade, né? Simples assim. Não tem a ver comigo, né? Então é isso, gente. Então a mulher tem que estar muito ligada. Não é seguro, tá? Nenhum dojo de Aikido, nenhum dojo de artes marciais é seguro. Você tá na selva. Mesmo que o sensei seja casado e a esposa dele esteja no dojo. Pior ainda, se o sensei for casado com a aluna, piorou. Porque você tem um sensei que assedia alunas, tá? Dando aula pra você. Ele pode te assediar, tá? Se o sensei, muito comum nas artes marciais, o sensei, o professor, ser casado com a aluna. Se ele for casado com a aluna, não é que é muito comum, tá? Essa falta de respeito. Se o sensei for casado com a aluna, se eu fosse você, eu não ficaria nesse dojo. Porque a probabilidade dele te assediar é muito grande, tá? Se ele é casado com uma aluna, ele assediou uma aluna. Então, ele pode te assediar. Tô falando de assédio crime, não de paquera, tá? É isso que eu tô falando. Ele já é ultra machista. O sensei que casa com uma aluna, ele é muito machista. Muito. Ele é doentiamente machista. Ele não é só machista, ele é doente, né? Porque é doentio um professor casado com uma aluna. Não é normal, né?
Então ele é doente, né? Ele usou a arte marcial para seduzir, submeter essa aluna. E ele usa essa aluna. Ele explora essa aluna, tá? De todas as maneiras. Então, o sensei, a experiência que eu tive com senseis casados com aluna, foi bem possível. Os piores senseis que eu tive são casados e namoram com alunas no Aikido e no Ninjutsu. Foram os piores senseis que eu tive. Então, é isso. As coisas estão na cara da gente, a gente só não vê porque não quer, né? É uma questão de você ser racional. Se você tem um sensei que é casado com uma aluna, namora com uma aluna, é óbvio que ele sediou a aluna. É óbvio que não é normal. O professor com uma aluna. É uma questão de racionalidade, né? É só você pensar, né? Nessa relação psicologicamente. É uma relação desigual. Então, é simples. Se você for nesse dojo, você está assumindo que você pode ter problemas. Só isso. E eu tive mesmo. Eu sabia que ele era casado com um aluno japonês. E eu tive problemas com ele. Eu sabia, né? Eu cometi um erro. Ele era casado com um aluno, eu sabia. Né? Óbvio, não devia nunca ter entrado no dojo dele. E eu sabia de outras coisas piores dele. Né? E entrei, tá, me ferrei. Foi isso. Era uma questão de tempo eu entrar em conflito com o sensei japonês, descendente japonês, que eu fiquei 4 anos e que tentou me censurar e eu não aceitei. Era uma questão de tempo. Eu nunca me dei com ele. O sensei japonês, descendente, o do 3º decanato. Eu nunca gostei dele. Eu aguentava ele, eu engolia ele a contragosto. Então, meu sensei era o sensei Boto. Quando eu dei problema com o sensei Boto, aí eu fiquei com esse japonês aí que eu não tinha opção. Mas eu nunca gostei dele. Porque ele tinha desvio de caráter. O sensei japonês, descendente de japoneses, 7º Dan, coordena uma federação, ele tem desvio de caráter. E muito grave. E todo mundo vê o desvio de caráter dele, além de ser casado com uma aluna. Tá, então é isso. Gente, 24 minutos e 11 segundos. 1,70 km. Até.